Mas nem tanto agora, porque o nosso Rickzão tá firme na terapia e tá trabalhando nisso. O episódio 3 da 7ª temporada de Rick and Morty chegou e o presidente Curtis manda real. A terapia tá funcionando. Mais do que nunca um episódio que focou no crescimento do Rick, trazendo menções à caçada do Rick Prime, ação, um conceito maluco e uma grande surpresa, o retorno da unidade. Bora trocar uma ideia sobre esse episódio depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, eu não tinha muita expectativa para mais um episódio do Presidente, mas esse daqui chegou, assim como diz aqui no meu estado, com os dois pés na porta. O episódio Air Force One referencia o filme Air Force One com Harrison Ford, no qual ele é o presidente. E claro, a grande doutora Wong. Então é o seguinte, já deixa um likezão aí pra dar aquela força, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho aí pra receber as notificações de todos os vídeos que eu trago aqui pra vocês, e se você já faz parte aqui da nossa comunidade, meu muito obrigado, tamo junto e vamos nessa. E o episódio começa com mais uma sessão de terapia da doutora Wong com o Rick, e ela já tá tão adaptada com as loucuras dele, que ela pergunta ali pra ele se ele atualmente é um holograma. E ele tá na verdade atrás do sofá procurando um pacote de salgadinhos, que aliás é da marca Funyuns. Outro lugar que essa marca já apareceu foi em Breaking Bad, que mais uma vez é referenciado aqui, assim como no último episódio. Walter White e Jesse Pinkman estão em alta nessa temporada. Mas esses detalhes mais sórdidos eu vou deixar para o vídeo de referências e detalhes e easter eggs, fica ligado. Seguindo, o Rick recebe uma ligação do presidente e a princípio recusa, mas logicamente o presidente já estava por lá. Depois da doutora Wong pedir para ele desligar o telefone e perguntar se ele gosta que as pessoas achem ele fodástico, ele comenta: tá muito analítica hoje, tá querendo reformar a cozinha? Isso mostra como o respeito do Rick pelas interferências profissionais da doutora Wong só aumenta. E aos poucos ele tem permitido que ela trabalhe isso com ele. Bem diferente de quando lá na 4ª temporada ele tinha um sistema para incinerar ela diretamente ali em cima da poltrona, caso alguma das perguntas dela passasse do limite. Um sistema de defesa literal e físico do Rick. E aquele era o Rick antes, né? Cara que em temporadas anteriores e por toda a sua vida, de álcool, vício, sofrimento e dor pela vingança frustrada, literalmente incinerava os seus problemas, como vimos acontecer tantas vezes. Mas que agora faz terapia e tem o apoio da família que ele escolheu para ajudá-lo. Muitos podem chamar de nerfada, eu chamo de crescimento. Mostra que era talvez o plano dos autores desde o começo. E claro, a terapia é um ponto crucial nisso tudo, como ele mesmo diz pro presidente. Eu tava na terapia, não estigmatiza a saúde mental. Que grosseria. E antes que o presidente se derreta pela doutora Wong, ele fala uma frase ali pro Rick que vai ser usada por ele lá na frente. Quando eu ligo diretamente pra você, é uma emergência. Então, quando eles estão no helicóptero, o presidente conta que a CIA sequestrou o monstro do Lago Ness e substituiu os ossos dele por titânio, igual fizeram com o Wolverine. E que ela tinha sido mordida por lobos, e tudo isso para ter uma arma secreta contra submarinos. Mas os soviéticos teriam contrabandeado um leprechaun que transformou os ossos dela em prata, o que causou nela uma versão lobisomem de AIDS. Mano, essa é uma das maiores loucuras que eu já ouvi em Rick and Morty. Mas a realidade é que o Rick tá cagando pra isso, ele tá puto ali comendo o salgadinho dele, porque ele não quer que o presidente tenha um encontro, um date com a terapeuta. Ele percebeu o clima rolando. Ele basicamente parte pra cima ali do presidente até ser parado por um dos agentes, que diz que não acredita em terapia, o que deixa o Rick incrédulo, né? Pra gente ver como isso se tornou uma realidade, algo racionalmente óbvio pra ele. E aí o presidente diz que o cara é da cientologia, aquela religião que muitos atores famosos de Hollywood passaram a seguir anos atrás. Uma religião, inclusive, ou uma seita, que já foi muito zoada aí, como por exemplo por South Park. E aqui o Rick chama eles de Mormons espaciais. Mas antes que tenha qualquer efeito a sua frase, ele mesmo se liga que isso foi golpe baixo e pede desculpas pro cara, dizendo que inclusive ele gosta um pouco do Tom Cruise. Aliás, intolerância religiosa é uma merda. E se você pratica isso, tem um recado do Rick pra você. Enfia no seu toba! De volta em casa, vemos pela primeira vez nessa temporada TV interdimensional, e o Rick e o Morty assistindo a um talk show, onde o apresentador tem facas no lugar das pernas, dos braços e do nariz. E quando ele vai fazer perguntas pra plateia, ele acaba matando todo mundo esfaqueado, o senhor Facadinhas.
Mano, eu ri muito disso, que saudade que eu tava dessas loucuras bizarras da TV interdimensional. No final, na cena extra, quando ele tá numa entrevista ali com esse cara que é uma paródia do talk show do Larry King, famoso programa lá dos Estados Unidos, o apresentador questiona como é que ele consegue se manter mesmo depois de ter matado mais de 58 mil pessoas. E ele responde, bom, você está falando de mim. Crítica foda, tá? Na realidade em que vivemos, onde se faz tudo por fama, qual é o limite? Enfim, o Morty diz que o Rick já tinha matado o monstro do Lago Ness para o presidente. Inclusive, nós vemos mais tarde uma foto disso no celular do presidente. E lá no QG do presidente, o Rick faz algumas piadas lá com o pé grande e com o estado ser tomado por filhos da... E o presidente diz que isso está em todo lugar. O problema do estado da Virgínia é que ele tinha se tornado o estado do amor, dos amantes. Sem crimes, sem pobreza, sem problemas, as pessoas se ajudando. E principalmente, a pior coisa de tudo isso, segundo o presidente, é que o governador está com 100% de aprovação. E é isso que incomoda ele, né? Ele é obcecado por isso. E aí o presidente apresenta a equipe que quer que o Rick trabalhe junto. O Flip Flap, um alien que pode prever o futuro. Pode ser que preveja o futuro, porque isso é uma previsão também, então não é 100% certo. Genial. Um outro alienzinho ali, o Onyx, especialista em armas, e a Tite, que é um robô. Mas quando o presidente fala de chamar a Dra. Wong, o Rick fica puto e vai embora. Só que antes acontece essa parada aqui, que é aquele alienzinho que pode prever o futuro, entrega um desenho para o Rick, dizendo que ele corre perigo. E nós vemos ali uma criatura que parece até o pé grande, ou um primata, atacando o Rick que está sangrando. Muito suspeito isso, não foi por acaso. Pode ser aí realmente uma previsão para algum acontecimento nos próximos episódios. E pode estar ligado também ao Rick Prime. Vocês se lembram que na imagem de divulgação, né, do marketing da série para essa temporada, o Rick está ali abraçado com o Morty assustado, coberto em molho vermelho, que aliás... esse episódio do espaguete vai ser o próximo, mas lá no fundo nós vemos o Rick Prime, o senhor bunda cagada, e também um primata que nunca apareceu na série e que pode ser essa representação aqui que o alienzinho tentou fazer. Será que ele pode ser algum tipo de aliado do Rick Prime? Enfim. Quando eles chegam a Virgínia, a Dra. Wong acaba conseguindo convencer o governador a deixá-los entrar. Aliás, aqui descobrimos que o primeiro nome dela é Ellen. E nós vemos então a Virgínia próspera, sem crime, sem pobreza, com distribuição dos bens, enquanto o presidente chama todos eles de canalhas comunistas. Do nada, o governador fica com olhos amarelos, começa e ataca o presidente, que escapa. E quem traduz o que está acontecendo é o cientólogo. Senhor, é um tipo de mente de enxame sequestrador de corpos! Finalmente a sua religião serviu pra alguma coisa? Ai, bom demais, cara. Eu ri demais nesse episódio, em várias cenas, cara. Muitos momentos que funcionam muito bem. Mas aí o Rick chega em um portal com um borrifador que tem a capacidade de tirar as pessoas daquela dominação. E aí o Rick repete a frase do presidente lá do começo. Atende o celular, seu c... Quando eu ligo é uma emergência de verdade. Detalhes tão pequenos de nós dois. Já vimos esse vômito e esse comportamento antes, né? Sim, meus amigos, eu quase saltei da cadeira, principalmente porque quem fala com o Rick primeiro é aquele figurante do rabo de cavalo, o NPC mais misterioso aí de Rick and Morty, que aparece desde a primeira temporada e que eu já fiz vídeo sobre ele aqui. E nessa história, mais uma vez, sob o controle da... Unidade. Aquilo é um repelente criado por ele contra ela. Quase no estilo do Batman, né, que se prepara ali e tem sempre uma arma, algo secreto contra todos os outros seres mais fortes. A unidade diz que só quer conversar, mas o Rick tá irredutível e não quer ouvir ela. E ainda fica puto quando descobre que o presidente sabe o primeiro nome da terapeuta e ele não. E aí o episódio só vai, mano. A Dra. Wong, ainda assimilada pela unidade, tenta convencer o Rick a conversar, mas ele acaba borrifando também na cara dela e quando percebe que não vai ter chances... Porque como ela tinha dito antes, ela sabe o tempo que ele leva pra recarregar. A unidade perece, mano. Ele aponta a arma pra própria cabeça, como a gente viu ele fazer também lá no final daquele episódio da unidade na segunda temporada. E, pô, resumindo tudo aqui, a unidade voltou porque estava preocupada, porque ficou sabendo que o Rick está indo atrás daquele cara de novo, indo atrás dele.
é o Rick Prime. Mas como assim ela ouviu falar? A notícia se espalhou? Ela teve contato com alguma das variantes do Rick Prime? Ou talvez alguma das mentes assimiladas por ele? Enfim, cara, uma coisa que esse episódio traz é que o romance do Rick com a unidade, lá na primeira vez que aconteceu, antes mesmo, a parte que a gente não assistiu, foi muito mais profundo sentimentalmente falando pra eles e pro Rick em si, do que eu imaginava. E o Rick verbaliza essa intensidade. Você quitou dessa conta e deixou ela pendurada. E eu vou passar a régua pra ver se cubro a dívida que você deixou no meu coração. Enfim, a conversa é atrapalhada pelo presidente que chega de helicóptero ali berrando e atirando. Guerra civil, bebê! E depois ela pede desculpa que era apenas para ser tiros de supressão. Basicamente representando as atividades do exército dos Estados Unidos aí em muitas guerras. E eles vazam, né? E aí ele manda acionar o domo, que deixa todos inertes lá dentro, cara. Esse domo, até a Ellen pergunta ali se ele tem um domo para cada estado, me lembrou muito o domo lá dos Simpsons. Acredito que é uma referência mesmo, só que lá aquele domo é colocado em volta de Springfield por causa de um problema com radiação. Vocês lembram disso, né? Eu adoro esse filme. E aí vemos um noticiário então com uma personagem, uma jornalista chamada Shonda, que eu achei muito massa, crítica ao governo. E ela começa a fazer referências às outras invasões alienígenas e coisas malucas que aconteceram na série, como os dinossauros, a Casa Branca flutuante, do episódio do Sabre de Luz, mostrando que esses acontecimentos foram canônicos, né, pra família e pro planeta todo, mas principalmente que o Rick não se dá o trabalho de apagar as memórias de todo mundo, como acontece lá em MIB. As pessoas simplesmente têm que conviver com o fato de que os aliens existem e que acontecem essas paradas malucas. Bom, já dava pra ver isso também na sexta temporada, com todo mundo na escola do Morty tendo medo dele. E o Rick continua muito chateado dos dois estarem flertando. Você não se importou, porque de um lado tem a ética profissional, mas por outro tem uma piroca mundialmente famosa. E depois disso o presidente ameaça ele e ele fala, vem pra cima. A gente vê todos aqueles gadgets dele ali, os implantes, inclusive um deles tá segurando o que parece ser uma cópia da Constituição, com a bandeira dos Estados Unidos, é o que eu imagino, né? E outra coisa que eles deixam a entender aqui é que a tecnologia utilizada pelo domo é na verdade uma tecnologia do Rick, fornecida para o presidente, para os Estados Unidos. A unidade então se aproxima do planeta Terra com a sua nave, e quando eles fazem contato com ela ali pelo telão, o presidente ameaça que vai soltar várias bombas e que algumas delas vão funcionar e que depois ele vai ligar para a China e ela tá fodida. Genial, cara, mano, as críticas a esse histerismo militar, né, esse estereótipo do americano, de forma escrachada, personificado no presidente, é muito bom. E foi uma das coisas que me fez passar a gostar mais do presidente Curtis com o passar das temporadas. Enfim, a unidade explica que as 8 milhões de pessoas dentro do domo estão sem mente, porque o domo cortou a conexão dela, o que aliás doeu, e nós vemos mais à frente que dói mesmo. E que se eles continuarem assim, sem que ela os desconecte adequadamente, eles podem se conectar a uma outra mente e virarem uma colônia. Ou seja, basicamente o que ela faz, né? Só que sem o controle dela. O Rick ainda zoa que ela fez um PowerPoint pra apresentar isso. E as interações do André e da Ellen são demais durante o episódio todo, cara. Ela começa interessada nele, mas com grande influência do Rick ter ficado chateado, e com ela ver também como o Curtis é, né, egocêntrico e tudo mais, ela acaba se desinteressando. O fato é que a Doutora Wong meio que tá no controle de tudo desde o começo, ganhando a confiança de todos, assim como ela fez com o Rick. Enfim, depois que ele vai embora, a Doutora Wong dá um fora no presidente e faz um diagnóstico dele. Meu conselho sincero é que você supere sua necessidade de aprovação. Certo. Então o Rick chega puto em casa, e aí vemos que ele projeta a insatisfação dele, a tristeza dele, mais uma vez com esse rolê da unidade, na Summer, que chega preocupada com ele, afinal, ela viu na TV o que aconteceu, ela conhece a unidade, sabe o peso que o relacionamento curto do Rick com ela, o reencontro deles na segunda temporada, causou nele de tristeza. Ninguém conhece mais o Rick do que a Summer e o Morty, cara. E aí vem uma das cenas, cara, que pra mim é um divisor de águas, vai ser muito marcante. E é o Rick, mais uma vez, se ligando que ele tinha agido errado e pedindo desculpas baixinho pra Summer. Pra nós que acompanhamos o crescimento do Rick desde a primeira temporada, chega a ser emocionante. Até porque, cara, fundamentalmente, o nosso Rick não era assim. Lembre-se que ele era aquele Rick que decidiu deixar de lado a parada tecnológica e científica para focar na família, que é o que realmente importa. Até o
tudo mudar na vida dele por causa do que o Rick Prime fez. Voltamos ao presidente que quer ser o cara que opera o canhão borrifador pra salvar todo mundo, pra ter o seu nome aprovado por todos, né? Inclusive quando ele tá no helicóptero ali, os jornalistas percebem isso, ele olhando no celular e falando ali, né? Tiram a máscara dele. E eles falam que pra ele conseguir se eleger, ele precisa de literalmente 100% de aprovação. É isso que faz o presidente mudar de ideia e descer então até lá a Virgínia, desativando o domo e tentando de tudo pra conseguir o controle daquelas 8 milhões de mentes, ou melhor, de corpos que estão sem mentes. E toma o vômito de um daqueles lá pedindo perdão à mãe dele mais uma vez. A gente vê que ele tem algum tipo de questão ali com a mãe dele, ele menciona ela 2 vezes. Fred explica. Mas ele consegue então assimilar todas aquelas pessoas. Daquele pariu! E enquanto estão se espalhando ali pelo país, mais uma vez na série, como acontece desde o episódio de Natal lá da primeira temporada, passando por aquele episódio das cabeças gigantes também na segunda temporada, aparece um repórter narrando literalmente todo o absurdo caótico que tá rolando atrás dele. Eu acho esse um detalhe muito legal. Mas antes que a nossa grande Shonda comece a falar, algo muito importante acontece. Você tá bem? O Josh acabou de vomitar na sua boca. É isso, meus amigos. Não era tão importante, mas estabelece que o Josh, eu, sou canônico no universo de Rick and Morty. Chupa, triplo F. Tô brincando, Felipe, é gente boa, tamo junto. Ah, e a Summer diz que o Jerry tá fazendo compras naquele momento, não tá em casa, quando o Rick pede pra eles se trancarem. Então será que o Jerry também foi assimilado? É bem provável, né? Quando o carro em que tá a Dra. Wong é atacado pelos assimilados, ela acaba sendo abduzida pela nave do Rick. Aliás, é a primeira vez, eu acho, que a gente vê aquela animação ali da abdução pela nave do Rick. Será que ele aprendeu com os dinossauros? Eu achei irado, cara. Aliás, a animação é um ponto forte desse episódio. E ele diz que ela tá recontratada. Mas aí ele diz pra ela que eles não podem falar com o presidente, eles não vão conseguir convencer ele, porque nenhuma mente humana é capaz de se manter intacta enquanto controla milhões de pessoas. E o que frase foda! É basicamente a essência da guerra. Mentes únicas que controlam tudo, cheias de poder e motivações pessoais, individuais, travestidas de ideias coletivas, mas no fim é sempre o ideal daquele líder, as motivações pessoais de um filho da puta colocando outros pra morrer por ele. Enfim, eles vão então até a nave da unidade que o Rick levou a terapeuta pra tentar convencer ela a ajudar o Rick a validar ele. E aí, velho, basicamente o cenário aqui é o seguinte: uma terapeuta humana fazendo terapia de casais com um deus multiversal e uma entidade cósmica de mente coletiva. Conclusão: jamais duvide ou subestime do poder de um terapeuta. E aí a unidade questiona o Rick do porquê ele não confia nela, e ele diz: Por que eu deveria? Você aparece do Neida e sequestra um estado. Belo uso de meme na adaptação da dublagem, cara. Aliás, a dublagem nesse episódio outra vez dando um show. Como sempre, né? E ela conta mais uma vez que ligou várias vezes para o Rick, mas ele ignorou ela. E a Wong basicamente culpa o Rick pelo que aconteceu. Ao mesmo tempo, ela fala para a unidade que o Rick está mudando muito lentamente, mas está definindo aquilo que eu tenho falado desde o começo aqui e também que a gente vê acontecendo desde a primeira temporada, desde que ele chegou nessa família. Poderia dizer até que é um resgate à sua essência original, para desespero de alguns fãs que odeiam isso, né? E aí a unidade simplesmente aceita o pedido do Rick e inicia uma invasão à Terra. E é irado a gente ver também a evolução do poder da unidade. Você se lembra lá na segunda temporada que o Rick diz que quando ele conheceu ela era uma mente coletiva nova, assimilando aí pequenos grupos, pequenas cidades, e de repente ela assimilou um planeta. E aqui a gente viu ele dizer que ela tem o objetivo de assimilar universos inteiros, cara. Então, ela realmente tem uma evolução gigante aí de poder. E a cena da invasão é muito massa, a gente vê esse poderio todo da unidade, né? Opa, pera aí. Quem que é essa aqui? Será que essa aqui pode ser a Marta? É muito parecida e tá com a roupa amarela e azul do Mori. O que você acha? Um salve aí pra todo mundo na live pós-episódio que notou esse detalhe e deixou lá no chat.
Aliás, vários dos aliens assimilados pela unidade que formam esse exército dela são personagens NPCs que a gente já viu em outras temporadas. Como, por exemplo, no Controle, a gente vê um dessa raça que foi explodida pelo Rick lá na primeira temporada no episódio da Realidade Alternativa. E aí ela começa então a assimilar todos que estão ali, até esse cara que tem um 69 na camiseta. E olha esse alien aqui, cara, suco de unidade. Resolvendo o problema, então, da mente coletiva do presidente. Foi a maior sessão de terapia da doutora Ellen Wong. Voltamos à nave da unidade, onde ela e o Rick conversam. Ela explica que nunca libertou centenas de milhões de seres ao mesmo tempo e que isso seria uma merda pra ela. E realmente é, mano. Porque a gente vê que enquanto ela vai desconectando ali aquelas partes dela, como ela mesma diz, ela sofre, é uma tortura. Eu fiquei com dó da unidade, cara. E a gente vai vendo ali as pessoas voltando às suas colmeias rotineiras, por assim dizer, né? Algumas grudadas no celular, outras já entram ali pra rotina delas de dirigir e apertar a buzina. E quando o Rick vê que ela tá ali cansada, exausta, ele tenta se aproximar, dizendo que já acabou, preocupado com a unidade. Ele inclusive fala pra ela que agora ele confia nela e que se ela quiser ela pode ficar ali e ver as crianças. Eu interpretei esse comentário como se ele estivesse falando do Mori e da Summer, afinal, ela conheceu o Mori e a Summer, né? Eles acabaram ajudando ela a ver que o Rick era tóxico com ela, mas pode ser sim que ele esteja se referindo a alguma espécie de filho que os dois tiveram. Isso seria doido. Mas é ela que diz que não confia nele, o que deixa ele mais uma vez ali muito chateado. Ele abre um portal e volta pra casa. Malzão, ele vai tomar mais uma vez a cervejinha dele e resolve ouvir a secretária eletrônica, as ligações. Ele vê que realmente ela tinha ligado várias vezes, né? E por último, ele ouve o recado do David, que é o líder da igreja da Cientologia na vida real, convidando ele pra ir conhecer, inclusive dizendo que ele pode conhecer o John Travolta. Por fim, ele vai até o presidente para eles beberem juntos. Ele acabou se aproximando muito do presidente, né? Ele entende os erros dele ali, as falhas, problemas que eles compartilham. Ele se identifica, assim como ele se identificou, por exemplo, lá com o mestre do mijo. E encerra com o presidente dizendo: não me leve a mal, Rick, mas acho que eu preciso de terapia. Eu dei muita risada nessa cena final. Eu simplesmente achei, como eles dizem, fodástico, que episódio sensacional e cheio de camadas. Eu sei que vai ter gente aí que vai me criticar, vai dizer que eu tô passando pano por uma temporada, que o Justin Roiland saiu, que ficou uma merda, mas eu não concordo com isso, cara. Eu acho que a temporada está muito madura, acompanha, é coerente com as coisas que vem acontecendo nas últimas temporadas, com o crescimento dos personagens. Eu gosto da pegada desses episódios, gostei muito, principalmente do segundo episódio, da forma que as coisas foram resolvidas no primeiro. A temporada começou diferente das outras, como todas as temporadas de Rick and Morty começam diferentes umas das outras. A gente sabe que vai ter em algum momento a caçada ao Rick Prime e isso vai ser melhor abordado, porém os primeiros episódios focaram muito no próprio Rick, nas conexões dele com seus amigos e com a família e nas conexões dele consigo mesmo. Essa mudança pode ter algum resultado, alguma consequência nessa luta que virá. Isso pode ser o ponto forte do Rick no enfrentamento ao Rick Prime. Você se lembra que o Rick Prime disse lá pro Jerry Cronenberg que ele não fazia mais parceria com ninguém. Fica a curiosidade para os próximos episódios e principalmente por uma maior participação do Mori e da Summer, que são as pessoas, os maiores aliados do Rick, com certeza em quem ele mais pode confiar. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. O que você tá achando dessa temporada? O que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários os detalhes, o que você achou pra gente trocar uma ideia. Quero agradecer a você que ficou aqui comigo até agora. Tamo junto demais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aí, se inscrever no canal e também se tornar um membro, cara. Os membros do canal fazem parte do grupo Família Noturna, onde a gente troca ideia, teoriza. Assim você também ajuda o canal a continuar crescendo. Então clica aí e seja membro. Me segue também lá nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto de esquina.